Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos gravando um vídeo sobre o sistema previdenciário no Canadá. E a ideia aqui é dar para vocês uma visão panorâmica desse assunto. Muitas vezes as pessoas perguntam, como que funciona o INSS do Canadá? E a ideia desse vídeo é falar com vocês sobre isso. O primeiro conceito que a gente tem que entender quando pensando no sistema previdenciário do Canadá é a responsabilidade de cada um dos agentes, porque se entende que o sistema previdenciário do Canadá ele é todo estruturado com base em 3 agentes ou grupos de agentes e suas responsabilidades. O primeiro que a gente pode dizer é o próprio governo, que seria, no caso do Brasil, o INSS, e aqui no Canadá esse sistema ele é composto principalmente pelo CPP, que é o Canada Pension Plan, que é o plano federal de aposentadoria, que é muito parecido com o benefício por tempo de serviço ou por idade que existe no INSS. Tem o Old Age Security, que é um benefício que ele é dado a todo mundo, independente de ser contribuído para a Previdência ou não durante a sua vida, e elegível a partir dos 65 anos de idade. E você também tem o GIS, que é o Guaranteed Income Supplement, né, que é a renda garantida suplementar, de uma tradução bem livre, né? Cada um desses vai ser fornecido pelo governo federal. Algumas questões existem, por exemplo, Quebec administra um plano diferente lá, mas a regra geral é mais ou menos a mesma, tá? E cada um desses planos do governo vão ser custeados, né, por contribuições previdenciárias dos cidadãos durante a vida, no caso do CPP em específico, né, você tem o desconto do CPP na folha de serviço, e nos casos dos outros programas custeados pela Receita de Impostos, mesmo, tá? Imposto de renda, impostos sobre bens e serviços, sobre consumo e tudo mais. E esse sistema, então, ele é feito para ser só uma das 3 pernas, né? Então, o governo seria um dos primeiros 3 agentes de responsabilidade com a aposentadoria de cada pessoa. O segundo que é colocado são as empresas, que tanto elas dão contribuição, o matching, né, como é chamado, né, eles dão o valor equivalente, elas contribuem junto com você na folha de pagamentos pelo CPP, que vai ser a Previdência Oficial, como também as empresas oferecem, às vezes, não todas, tá? Isso é uma parte do pacote de benefícios, na verdade, 2 tipos de benefícios de aposentadoria. Um é o Defined Contribution Plan, que é o mais comum hoje em dia, que você contribui com um valor X, geralmente oscila entre 2 a 5% são os mais comuns, e a empresa vai lá e dá um matching, que é chamado, eles contribuem também com o mesmo percentual. Algumas empresas têm regras um pouco diferentes, mas essa é a ideia geral, tá? E isso vai ser tipo muito parecido com o PGBL, né, de empresa no Brasil. Assim, então, a previdência privada, você sabe o quanto você contribui, vamos supor, $200 você, $200 por mês a empresa, e isso vai, lá na frente, quando você chegar para se aposentar, o quanto esse plano cresceu, por exemplo, os investimentos que foram feitos, seja no mercado acionário, seja no mercado de renda fixa, né, o valor que você acumulou dentro da sua conta vai mostrar o quanto você pode daí, ou transformar numa renda fixa mensal, né, que é o que chama de annuities aqui no Canadá, né, você rende esse dinheiro, como é dito, por uma seguradora, e elas te pagam o valor mensal até o fim da sua vida, ou você pode tratar aquilo como investimento e retirando de acordo com a sua necessidade. Você fica com o bolo todo e vai fazendo as retiradas. Mas esse caso é o principal do Defined Contribution. Você sabe o quanto você contribui, que é contribuição fixa, mas você não sabe o quanto você vai retirar lá na frente, porque depende de vários outros fatores. No passado, o que era mais comum, e hoje em dia só existe praticamente no governo, né, quando você trabalha para o governo, que a sua pensão é definida. Você sabe o que você vai receber lá na frente, só que as contribuições elas vão mudando de acordo com o que é chamado cálculos atuariais, né? Vamos supor, tem 1 milhão de funcionários públicos, por exemplo, para se aposentar no ano de 2052, por exemplo. Para aquele ano e em diante, dependendo do quanto o governo projeta que esses pensionistas vão receber, tem que ter uma reserva atuarial, que é chamada, né? Um total de dinheiro para aposentados daquele ano receberem até o fim de sua vida. E as pessoas que estão contribuindo agora, visando aquele objetivo, vão, às vezes, tendo essa contribuição ajustada durante a vida. Por isso que, nesse caso, esse segundo caso, que chama Defined Benefit, você sabe mais ou menos quando você vai receber lá na frente, mas as contribuições elas podem oscilar um pouco durante a sua vida profissional. Então, esses são os planos mais comuns que as empresas também são responsáveis. Temos 3 agentes, um agente o governo, 2 o agente das empresas, e o terceiro agente é você mesmo, que aí a responsabilidade é sua, de cada indivíduo, de também prover para a sua aposentadoria. E aí vão diversos planos, tem, por exemplo, o RRSP,
que é também muito equivalente ao PGBL do Brasil, que é um plano que você ganha um crédito tributário para contribuir para a sua própria aposentadoria, e lá você pode também, da mesma forma, escolher fazer renda fixa, renda variável e tal. Até um parênteses aqui, que às vezes as pessoas falam assim, o RSP não rende o suficiente, ou não rende bem, é uma conta que não rende. Na verdade, o RSP é uma espécie de uma caixa só, como as outras caixas que eu vou falar aqui na sequência. E essa caixa chamada RSP, ela vai receber dentro dela e vai render de acordo com o que você coloca dentro dela. Você pode colocar ações, pode colocar renda fixa, pode colocar fundos imobiliários, o que for, e esse rendimento vai ser de acordo com as suas escolhas. Uma segunda caixa é o TFSA, que é o Tax Free Savings Account, né? Que é uma conta que, diferente do RSP, você não ganha benefícios tributários e créditos tributários ao aplicar. Porém, quando você vai sacar esse dinheiro lá na frente, esse dinheiro não é tributado. No caso do RSP, sim, ele é tributado no momento da retirada lá na frente. Então, o RSP é o chamado de tax deferral. Você não paga imposto agora, na verdade, você ganha um crédito tributário, mas lá na frente, a hora que você vai sacar, você paga imposto nisso. A grande vantagem é que no começo da sua vida, ou durante a sua vida, você está ganhando mais do que em teoria na sua aposentadoria, você está com uma taxa de imposto maior. Quando você vai na aposentadoria sacar, geralmente você dá com uma taxa de impostos menores, que sua renda tende a ser um pouco menor do que seus anos de salário. Então, ou seja, aqui você ganha um crédito tributário maior do que você, e mais benéfico para você, e lá na frente, quando você vai retirar, você geralmente paga um imposto de renda um pouco menor, né? Porque essa estratégia de tax defer para os melhores anos de retirada, tá? Mas o RSP e o TFSA, que são dois dos principais veículos, né? Existem alguns tipos outros de veículos também, mas aí eu acho que no nosso caso, que são os dois principais que as pessoas utilizam para a aposentadoria. Fora isso, também você pode ter os seus imóveis de aluguel, que você compra, de uma modalidade até popular no Brasil, né? As pessoas compram imóveis, né, e põem para alugar, achando que isso vai, planejando, né, que isso vai dar o custeio da sua aposentadoria. Então, essa é uma outra forma de você fazer isso também no Canadá existe. Então, os três agentes, né? Agente estatal, aqui o governo, né? Nos formatos que foram ditos, as empresas também nos formatos que foram ditos, e os indivíduos, ou seja, três agentes, três pessoas, três grupos, na verdade, trabalham em conjunto para custear a aposentadoria da pessoa. Isso significa o quê? O que você vai receber, geralmente, de cada uma dessas pensões ou dessas estratégias, chamemos assim, você vai receber um valor muito menor do que um salário mínimo, em regra. Você não vai receber uma bolada de um lugar só. Tem, por exemplo, o INSS, até uma concepção errada que às vezes as pessoas têm do INSS, que o INSS não é bom. O INSS tem padrões globais, se você pensar em termos de salários mínimos, o quanto salário mínimo é quanto você recebe do INSS, né, que eu hoje estou gravando esse vídeo de 2023, acho que está perto de R$7 mil, que seria equivalente a 5 salários mínimos. Então, aqui no Canadá é inimaginável uma pensão do governo que vai te dar o equivalente a 5 salários mínimos, tá? Porque se você pensar um salário mínimo de $2 mil, mais ou menos no Canadá, seria o equivalente a $10 mil. Não existe pensão que chega nem perto disso. E no caso brasileiro, o INSS ele chega a ter esse benefício de até 5 salários mínimos. Lógico que não estou discutindo quanto que o poder de compra de um salário mínimo no Canadá é o poder de compra do salário mínimo do Brasil. Eu estou tentando comparar as coisas com um parâmetro único, né, que é o salário mínimo. Dito isso, então, no Brasil é muito comum as pessoas, não é muito comum, na verdade, é quase a regra, né? A maioria dos casos as pessoas dependem só do INSS. Já que no Canadá, se você dependesse só do CPP e do Social Security, como tem gente que de fato depende disso, mas aí você é colocado por só receber isso, você acaba descendo, digamos assim, para se tornar uma pessoa de classe baixa. O máximo, por exemplo, hoje do Old Age Security, que não depende de questões previdenciárias, ele está mais ou menos em $700, e o máximo do CPP, que é o Canada Pension Plan, hoje em dia ele está na faixa de 1.300. Não é raro você receber 1.300, então o mais normal é você receber na faixa de $800, $850. É uma conta complicada, depende de tempo de contribuição, volume de contribuição, e isso também vai passando por evolução durante o tempo. Mas vamos pegar mesmo que tiver o máximo, né? 1.300 de CPP e o Old Age, no valor também de $700, são $2 mil, que mais ou menos é equivalente a um salário mínimo aqui dentro da sua província no Canadá. Isso é só para ilustrar o quão importante que cada indivíduo se preocupe,
Você vai numa empresa que oferece benefício, tem benefício de plano de aposentadoria, uma grande ajuda que eu recomendo todo mundo que possa escolher esse tipo de benefício sempre usufrua dele. E o segundo, a importância de você se planejar também para você custear a sua aposentadoria com fundos seus, investimentos que você vai fazer durante a vida e tudo mais. Porque eu não posso cansar de repetir aqui que o Brasil, com o INSS, deixa as pessoas acostumadas que toda a mensalidade fique em governo. E aqui no Canadá, eu diria que em muitos outros países, né, fora a Europa, né, a Europa ainda tem esse modelo assim, bem generoso, entre aspas, de aposentadoria, né, a gente sabe até quando isso vai durar, aposentadorias do governo. Mas os Estados Unidos, Canadá e outros países, assim, a parte que vem do governo ela é muito limitada, de certo modo, até evitando que o sistema quebre, né? A gente sempre foi aquela preocupação, o INSS vai quebrar, no Brasil não vai, como isso funciona. Aqui, para mitigar esse risco, né, para esse risco ser menor de quebra, o sistema ele acaba sendo gerido de maneira mais estrita, assim, com benefícios menores para cada indivíduo. Então, é só para pensar isso, assim, quando a gente muda de país, a gente tem que mudar vários conceitos e várias ideias que a gente tem, mas ideias não só daquela que a gente está vivendo no dia, por exemplo, a comida que eu vou comer, a roupa que eu devo vestir, o clima, se tem neve, se não tem neve, são coisas que você está vivendo no dia, mas também pensar coisas que vão acontecer às vezes daqui 10, 20, 30 anos, né? Da idade que você muda para o Canadá, se mudou com 25, talvez vão ser 40 anos, né? Até pessoas às vezes 65 anos. Então, pensar nisso, né? E você usar o tempo, né? Se a gente é mais novo, a seu favor para se planejar dessa forma. Bom, pessoal, é isso. Essa é a ideia, assim, uma visão bem panorâmica, bem geral do sistema previdenciário do Canadá. E eu espero que isso também te estimule a buscar mais informações sobre esses diversos itens que eu falei aqui, que senão, lógico que eu falar com detalhes em cada um desses itens, né? Seria 1 hora de conversa em cada um desses itens. Mas essa é a visão panorâmica para que vocês possam começar uma pesquisa e também, principalmente, se programarem para o seu futuro aqui no Canadá. Grande abraço.